Vamos lá. Bom, então, começando agora sim, começando a aula de hoje, a gravação anterior não tem nenhum problema. Então, só para recapitular, para quem está assistindo em casa, deixe seu like. Seguinte, a nossa situação, ela é a seguinte. Eu vou apresentar apresentei já na primeira, na próxima e na próxima aula, problemas que conduziram a gente a chegar na teoria da relatividade. Porque a teoria da relatividade, ela é uma coisa que vai acabar. Olha, se a física já é um pouquinho difícil, porque ela não é uma ciência guiada pela nossa intuição, que a nossa intuição vai nos conduzir facilmente a resultados físicos reais, a relatividade vem para piorar com tudo isso. Tá? Então, por isso que eu vou começar a colocar alguns problemas. Então, vamos imaginar o seguinte, nós estamos no final do século XVIII. E o que ocorre no final do século XVIII? No final do século XVIII, pairava no mundo dos físicos uma sensação maravilhosa, uma sensação deliciosa, de que praticamente você já tinha toda a física suficiente para descrever o mundo. Então, o que você tinha? Você tinha basicamente duas grandes áreas da física. A mecânica, estava vendo que vocês estavam em aula de mecânica clássica, alguns. A mecânica, com as leis de Newton, dava conta dos movimentos dos corpos celestes, dava conta de interpretar movimentos aqui na superfície da Terra, movimento de móveis, prever o movimento de lançamentos de maneira perfeita, a partir das leis de Newton. O que diz a primeira lei de Newton mesmo? Ela vai nos falar sobre um referencial inercial. Tá vendo que eu estou colocando um referencial em 3 dimensões? Tá? E o que mais que diz a terceira lei de Newton? Ela basicamente as leis de Newton. Ela basicamente diz o seguinte, olha, se eu conhecer todas as forças que atuam em um determinado corpo, em um determinado sistema, eu sou capaz de apresentar qual é a equação que descreve o movimento desse sistema. O que é isso, equação que descreve o movimento? Eu consigo saber no tempo 1 segundo onde que um corpo está, no tempo 2 segundos onde é que o corpo está. Bastando para isso, eu conhecer todas as interações que esse corpo faz. A grosso modo, imagina, você conhece todas as forças. Então você conhece a aceleração. Você integra a aceleração, você conhece a velocidade. Você integra a velocidade, você conhece a posição. Então, era basicamente isso. Então, a física newtoniana dava conta de você interpretar os movimentos celestes e movimentos aqui próximos à superfície da Terra. Um outro conceito que também já era conhecido era o conceito de ondulatória. Ondulatória, a capacidade de transferir energia de um ponto a outro sem transferência de matéria. Tá? O som é o melhor exemplo. Eu estou falando aqui. Está se propagando uma onda através do ar e ela está chegando ao ouvido de vocês. Matematicamente, o som também já era as ondas já eram descritas através dessa equação aqui, que eu vou passar a explicar qual o significado dessa equação. Esse nabla ao quadrado, isso daqui são derivadas espaciais. Ok? Então, isso aqui é uma derivada espacial. Então, tem uma derivada segunda com relação à posição x, uma derivada segunda com relação à posição y, e uma derivada segunda com relação à posição z. Tá? Para eu não escrever tudo muito grande, eu escrevi esse nabla ao quadrado, aqui também é chamado de operador laplaciano. O que é esse U? Esse U está representando qualquer coisa que possa se propagar no espaço. No caso do som, o que está se propagando são regiões de alta densidade e baixa densidade. Tanto que a gente chama isso de ondas de pressão. Então, no caso do som, esse U aqui pode ser uma pressão. No caso da onda da água, o U pode ser a elevação vertical. Tá certo? Então, o que diz a equação de onda? Vamos olhar para ela com um olhar mais acurado. Ela relaciona uma derivada segunda espacial com uma derivada segunda temporal. Tudo bem? Tá vendo? Aqui, ó, vocês estão apavorados com a equação, mas eu quero só ler ela, nós não estamos resolvendo. O que está escrito aqui? Olha,
Se eu tiver uma relação de proporcionalidade entre derivadas segundas temporais e derivadas segundas espaciais, essa relação de proporcionalidade caracteriza que eu tenho um movimento, tenho um fenômeno ondulatório. Ou seja, eu tenho alguma coisa que se propaga no espaço. E o coeficiente que faz o ajuste, o coeficiente de proporcionalidade entre essas duas coisas, é 1 dividido pelo quadrado da velocidade de propagação. Todo mundo? Todo mundo? Entendido? Tá certo? Lá em oscilações de ondas, quem já fez, quem fez comigo, eu tenho consciência que eu não cheguei a trabalhar a parte de ondas de maneira bem aprofundada, mas chegamos a ver alguma coisa da equação de onda. Tá ok? Então, olha só, então a gente já conhecia as leis de Newton, já conhecia fenômenos ondulatórios, e tudo se corroborou quando vem o Maxwell, e ele descreve todo o eletromagnetismo em 4 equações maravilhosas. E olha só essas 4 equações. São equações que aparecem lá no cálculo 4. São equações vetoriais. Basicamente, ele diz o seguinte, olha, para eu conhecer o campo elétrico e o campo magnético, basta eu conhecer os seus divergentes e os seus rotacionais. Então, vamos ler aqui claramente o que está escrito aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó, a divergência do campo elétrico, ela é proporcional à densidade de carga elétrica. Então, essa equação está dizendo assim, olha, sabe o que é capaz de gerar campo elétrico? Cargas elétricas. Cargas elétricas gera campo elétrico. Porque o divergente é uma espécie de olha o nome vem da mecânica dos fluidos, de divergir, de espalhar para tudo quanto é lado. Então, ele está falando assim, olha, uma das fontes de campo elétrico, presta atenção, uma das fontes de campo elétrico são cargas elétricas. Então, quando eu tenho uma carga elétrica, aquilo ali é uma fonte pontual de campo elétrico. É isso que está dizendo a divergência do campo elétrico. O rotacional do campo elétrico está me dando outra fonte de campo elétrico. Ele está dizendo, olha só, outra fonte de campo elétrico é a variação de campo magnético. Então, eu tenho 2 fontes de campo elétrico. Uma fonte localizada, que é a carga elétrica, e outra fonte de campo elétrico, que é a variação de campo magnético. Por que variação? Porque aqui eu tenho uma derivada temporal. Estão acompanhando a equação? Cara, isso daqui é para você tirar uma foto e mostrar para os seus amigos como a aula de hoje foi difícil. Certo? Não, isso aqui foi a introdução que você coloca. Não, isso aqui foi a introdução da aula de hoje. Essa parte foi até tranquila. Né? Tudo bem? Então, aqui está. Agora, vamos olhar para o campo magnético. Divergente do campo magnético é nulo. Aí você poderia falar assim, então indica que não existe fonte de campo magnético. Não. O que isso aqui indica é que eu não consigo isolar as fontes de campo magnético. Ao passo que o divergente de não é nulo, indica que eu consigo isolar fontes de campo elétrico, aqui está dizendo o seguinte, olha, você não consegue isolar fonte de campo magnético. Você não consegue, então você sempre vai ter formação de 2 fontes de campo magnético simultânea. Polo norte e polo sul. Ou seja, é impossível você separar os polos magnéticos. E aí, se eu quiser ver a fonte de campo magnético, eu tenho que olhar para o rotacional. E aí, no rotacional, tem aqui as 2 fontes de campo magnético. Uma das fontes, densidade de corrente, ou seja, corrente elétrica. Então, olha só, primeira fonte de campo magnético, carga elétrica em movimento. E aí já vamos começar a falar de relatividade. Carga elétrica em movimento, se tem movimento, tem que ter o quê? Não, mas para eu falar que algo está ou não em movimento, eu preciso dar o quê primeiro? Um referencial. Certo? Então, para eu dizer, olha só, se campo magnético depende de corrente, que é carga em movimento, então quer dizer que o campo magnético ele depende do referencial. Então, se eu estiver correndo ao lado de uma carga elétrica, talvez eu não perceba a existência de um campo magnético.
Então, uma das fontes de campo magnético, que é carga em movimento, já causa um pequeno estranhamento. A outra fonte de campo magnético é a variação de campo elétrico. Então, aí você olha que negócio interessante. Olha que negócio interessante. Variação de campo magnético é fonte de campo elétrico. Só que, ao mesmo tempo, variação de campo elétrico também é fonte de campo magnético. Tudo bem? E qual foi o grande trunfo dessas... Na realidade, quando foi não eram 4 equações, eram 20, tá? Aí vem um engenheiro eletricista, Oliver Heaviside, que ele manipula e cerca tudo em 4 equações. Existe uma outra álgebra não muito famosa, chamada álgebra de Clifford, onde ele cria a noção de bivetores, é uma outra entidade matemática, que ele reduz as 4 equações de Maxwell em uma só. Ok? O grande trunfo das equações de Maxwell estava no que eu vou fazer agora. Ó. Vamos reescrever pelo menos 2 das equações de Maxwell na ausência de fontes. Ok? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu estou num lugar que não existe fonte direta de campo elétrico e de campo magnético. Ou seja, não existe carga e não existe carga em movimento. Então, se não existe carga, a única fonte possível para campo elétrico é o quê? Se não existe carga, a única fonte possível para campo elétrico é variação de campo magnético. Se não existe corrente, a única fonte possível para campo magnético é variação de campo elétrico. Portanto, as equações ficariam assim, ó, não vou colocar essa dependência total, tá? Na ausência de fontes, o que eu tenho? Que a divergência de E é igual a zero. De acordo? Igualzinho a divergência de B. Mas isso, o que me interessa não é isso. O que me interessa está aqui, ó. O que me interessa está aqui no rotacional, e aí vocês vão ver que coisa linda que é isso daqui. O rotacional de E continua a mesma coisa. Ó, vou escrever só o rotacional nessa forma aqui agora. Só para... O rotacional de E é menos uma derivada temporal de quem? De B. E o rotacional de B, e o hot de B é μ0, ε0, derivada temporal de E. Todo mundo de acordo? Tudo de acordo? Eu coloquei essa relação aqui. É porque eu vou querer utilizar, que eu vou querer trabalhar com rotacional. Aí não faz sentido eu ficar demonstrando aquela relação que é o rotacional de um rotacional. Tá ok? Porque o que eu vou fazer aqui é o seguinte, meus amigos. Escolhe um aí, qual que você quer que eu avalie? O rotacional do campo elétrico ou o rotacional do campo magnético, Mariana? A Mariana escolheu para eu avaliar o rotacional do campo magnético. Vamos avaliar o rotacional do campo magnético, então. Então, escolha da Mariana. Esse. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pegar essa equação, que é o rotacional de B, que é igual μ0, ε0, del T de E. Tá certo? Se eu coloquei essa equação aqui, isso significa que eu vou fazer o quê? Significa que eu vou operar dessa forma. Eu tenho uma igualdade, vou passar o operador rotacional em ambos os lados da igualdade. Todo mundo de acordo? Certo, Patricão? Posso? Então, passei aqui
o rotacional, aqui, desse lado. Desse lado, quando eu passar o rotacional, essas duas constantes vão sair fora do rotacional. Aí vai ter o rotacional de uma derivada temporal. Como eu vou admitir que o campo é contínuo, isso é uma propriedade matemática, eu posso permutar, porque eu teria que calcular o rotacional de uma derivada. Então eu derivo e depois eu calculo o rotacional. Só que eu posso trocar a ordem, calcular o rotacional e depois derivar. Tudo bem? Então eu vou jogar o rotacional para dentro do operador derivado. De acordo? Só que o rotacional do campo. Nós vamos por partes. Primeiro vamos fazer o rotacional daqui. Vou pegar esse lado. Aqui eu tenho o rotacional de um rotacional. Certo? Quem é o rotacional de um rotacional? Então eu teria que trocar aquilo ali pelo gradiente do divergente de B. Concorda? Mas quanto que é o divergente de B? 0. Então esse termo aqui desaparece. De acordo? Todo mundo de acordo? Então o que vai ficar? Menos, nome bonitinho, o Laplaciano de B. Menos o Laplaciano de B. Agora vem a parte que o Felipe nos falou. Igual μ0, ε0, vezes... Não, tanto faz a notação, mas é melhor. Melhor mesmo. Vamos deixar aqui assim. Menos del t de quem? Do rotacional de E. Mas quem é o rotacional de E? É a derivada menos a derivada temporal de B. Então eu estaria calculando uma derivada temporal da derivada temporal. Então essa aqui é a derivada temporal segunda. Estamos juntos? Estamos juntos? É só para ficar mais fácil, posso cancelar os sinais negativos? Certo? Gente, olha que coisa linda. No que eu cheguei? Cheguei numa equação que tem derivada segunda espacial, que é diretamente proporcional a uma equação que tem derivada segunda temporal. Então isso é uma equação do quê? Qual é o tipo de equação que relaciona a derivada segunda espacial com derivada segunda temporal? Equação de onda. Achei uma equação de onda. Mas, peraí, se é uma equação de onda, significa que alguma coisa está se propagando. Quem é que está se propagando? O campo magnético. Tudo bem? O campo magnético. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Já já a gente vai ver com que velocidade que o campo magnético está se propagando. Tá certo? Só que vocês podem falar assim, professor, mas tudo isso está acontecendo porque você fez a escolha da Mariana. Tudo bem? A Mariana escolheu o seguinte, olha, vamos avaliar o campo magnético e agora eu faço uma troca. Eu quero avaliar o campo elétrico. Agora eu vou avaliar isso aqui, ó. Só um detalhe. Não vou pedir para vocês reproduzirem isso de novo. Eu quero discutir isso aqui com vocês. Perceberam que é uma manipulação até certo ponto simples das equações de eletricidade, na ausência de fontes, me permite concluir que, de alguma forma, o campo magnético se propaga. Porque eu cheguei numa equação de onda. Ok? Agora, vamos ver aqui o que acontece com o campo elétrico. Olha que coisa linda. Temos aqui o rotacional de E é igual menos derivada temporal de B. E aí, gente, eu vou usar o mesmo truque. Vou passar o rotacional dos dois lados, certo, Matheus? Certo, Renan?
Então, vou passar aqui, ó. Passei aqui o rotacional. Olha que coisa linda, meus moçoilos. Moçoila. Passei aqui o rotacional e ali entrou de novo. Vamos lá. Rotacional do rotacional de E. Vamos lá? Rotacional do rotacional de E. Gradiente do divergente de E. Zero, porque eu estou considerando que eu estou na ausência de fontes. Show! Então vai ficar menos o laplaciano de E. Novamente, uma derivada espacial. De acordo? Então, menos. Eu já vou cancelar o menos com aquele menos ali. Então ficou, olha que coisa linda, meus moçoilos. Laplaciano de E igual derivada temporal do rotacional de B. Peraí, mas o rotacional de B está aqui. Certo? O μ0 e o ε0 sai fora. μ0 e ε0. Então vai ficar derivada temporal de uma derivada temporal. O que vai virar? Derivada temporal segunda de E. Ô, meus meninos, menina, no que eu cheguei novamente? Faltou o quadrado no T. Mas no que eu cheguei? Outra equação de onda. Opa, então eu tenho duas equações de onda. Uma equação indicando propagação do campo magnético e outra equação indicando a propagação do campo elétrico. Mais do que isso, você percebe que o coeficiente que faz essa relação é o mesmo nos dois casos. Ou seja, os dois estão se propagando junto. Você está tendo uma propagação simultânea de campo elétrico e de campo magnético. Quer dar um nome para isso? É uma onda. Vamos dar um nome para essa onda? É uma onda eletromagnética. E aí agora eu falo, tá bom, é uma onda. Então agora eu estou doido para calcular a velocidade dessa onda. Vamos calcular a velocidade dessa onda? Vamos calcular a velocidade dessa onda? Eu sei que o coeficiente de proporcionalidade é 1 pelo quadrado da velocidade da onda. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Então vamos calcular. No qual, no qual 1 pelo quadrado da velocidade dessa onda é igual μ0 ε0. Tá certo? μ0, se eu não me engano, é 4π vezes 10 a menos 7. ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12. Tá certo? Não vou ficar fazendo essas contas, depois vocês confiram lá. Mas, o que vai ficar? Vai ficar isso aqui, ó, que V é 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. Quem que é μ0? Permissividade magnética do meio. Quem é ε0? Permissividade elétrica. Sabe quanto que dá essa conta aqui? Essa conta aqui dá aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Isso daí você conhece vagamente como velocidade da luz. Está aí o grande trunfo das equações de Maxwell, junto com o Hertz. A partir das equações de Maxwell, você conseguiu prever que a luz nada mais é que uma propagação de campos elétricos e campos magnéticos com essa velocidade. Só que aí nasce uma pequena questão, uma pequenininha, simples. Se eu falo em velocidade, eu tenho que falar no quê? Não. Se eu falo em velocidade, a cabeça, eu tenho que falar em referencial. Essa velocidade é em relação a quê? Quando eu falo na velocidade do som, velocidade do som é quanto? 340 metros por segundo. Em relação a quê a velocidade do som?
Na realidade, a velocidade é em relação a um referencial em que o meio que ela se propaga esteja em repouso. Então, onde é que o som está se propagando? No ar. É meio estranho imaginar que o ar esteja em repouso. Mas vamos pegar a média de todas as partículas de ar, ela vai estar em repouso. Então, a velocidade do som é 340 metros por segundo em relação a esse meio que ele se propaga. Então, a pergunta é, a velocidade de uma onda eletromagnética é esse valor aqui, que a gente não vai mais usar V. Nós vamos usar esse valor aqui, a letra C. Tá certo? De velocidade da luz. E aí a questão que se tem que ser feita é, tá bom, em relação a qual meio? Tem que ser em relação ao meio segundo o qual ondas eletromagnéticas se propagam. Tá vendo a questão? Presta atenção. O vácuo seria uma boa escolha? É uma boa você dizer que você tem alguma coisa que se propaga sem nenhum meio material? Mas nessa época ainda. Não se sabe. Não, gente, eu discuti isso na aula passada. Quando a gente vai dar aula de onda eletromagnética e onda mecânica, se você simplesmente pega o material e fala onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar, sinceridade, você está assassinando o seu aluno. Porque isso não é nada trivial. Você passa discutindo que onda é propagação de alguma coisa. Como é que alguma coisa vai se propagar no nada? Por mais que isso seja verdade, a função da escola, dentre outras, é instigar o pensamento crítico. Se você só dá resposta pronta, e não põe o aluno para questionar, é esse aluno que você está afastando da física. Por isso que eu estou fazendo todo esse contexto, todo o contexto histórico. Era inadmissível, à época, imaginar que você tem alguma coisa se propagando sem um suporte material. E como deve ser contra-intuitivo para vocês também. Como assim se propaga? Se propaga, porque uma onda é uma perturbação. Como é que eu estou perturbando o nada? Como que eu estou perturbando o nada? Tá? Só que essa questão o Maxwell deixou de lado por um momento. Por quê? Porque começaram a falar assim, cara, é só uma questão de tempo. Lembra que eu falei? Acreditava-se que a física já estava completa. Então é só uma questão de tempo, a gente vai detectar esse meio. A gente vai detectar esse suporte no qual ondas eletromagnéticas se propagam. Isso é assunto para daqui umas 2 aulas, mas eu vou mostrar o experimento que foi feito. Só que até lá a gente precisa ganhar alguma familiaridade com os conceitos um pouquinho mais abstratos, principalmente de velocidade relativa. Ok? Então, essa que é a questão. Então, nós vamos... Poxa, experimentos foram desenvolvidos para detectar esse meio. Em um primeiro momento, esse meio foi chamado de éter. Então, o que era o éter? O éter era um meio pouquíssimo denso. Por que eu preciso que ele seja pouquíssimo denso? Porque eu não consigo detectá-lo com facilidade. E altamente elástico, que preenchia todo o espaço. E é esse meio que era o suporte. Então, por mais que ainda não se tinha detectado, era ponto pacífico. Olha só, a luz se propaga no éter. Então, essa velocidade, ela é relativa ao éter. E aí, daqui a pouco vão começar a aparecer mais alguns probleminhas de eu fazer essas considerações. E alguns probleminhas eu vou começar a mostrar agora para vocês. Tamo junto? Tudo bem? Tudo bem, Renan? Quer tirar uma foto para postar no Instagram? A aulinha de hoje. Tinha aluno que gostava, principalmente nas aulas de eletromag, tiravam as fotos. Tinha entendido nada da aula inteira. Você fala éter, você fala o éter ou substância mesmo? Não. É um nome que deu. É o nome que deu. Se chamava a substância éter. Isso é um problema. Eu ia perguntar, porque na época tinha ideia ainda de que a luz e o campo magnético eram infinitos. Não tinha quebrado. O que é isso? É infinito.
É que eles não tinham um limite, era energia instantânea que eles tinham ainda. Não tinha na época ainda. Do que? Eu não tô Porque se eu falasse a luz é infinita em que sentido? Ela pode se propagar de maneira indefinida, infinita. Não, é que na época tinha essa ideia de que a luz tinha uma velocidade infinita, que ela era instantânea. Ah, não, isso daqui já quebrou. Ah, já tinha quebrado. Já quebrou, porque a luz tem uma velocidade finita. Sim. Exatamente, finita. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Novamente, esse é o grande trunfo das equações de Maxwell. Tudo bem? Não era tão simples, assim, eu falar que isso aqui foi simples, mas é simples. Mais para frente isso vai se tornar simples para vocês. Não foi dessa maneira tão simples, como eu falei, não foram 4, foram acho que 22 equações. E aí o cálculo vetorial reduziu essas 22 equações a apenas 4 equações. Tá ok? Então, estamos colocando o primeiro problema? Nosso primeiro problema é essa identificação. Preciso de conhecer qual é o meio que suporta a propagação das ondas eletromagnéticas. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem, Mariana? Nunca mais vai ficar repetindo em sala de aula que só onda eletromagnética é que se propaga no vácuo, e colocar numa prova ainda. Qual a diferença de onda mecânica e onda eletromagnética? Oi? Cara, essas apostilas todas, elas não têm por objetivo fazer com que o aluno... Olha, estou até fazendo uma propaganda. As apostilas todas não têm por objetivo, tá, fazer com que o aluno aprenda física. Entretanto, as apostilas são tão ruins, principalmente, no meu ponto de vista, a do ângulo, que ela lhe permite dar muito tempo. Porque assim, o que a escola particular te cobra? Que você termine a apostila, né? E a apostila do ângulo, ela é tão facinha, porque assim, dá para você correr, acabar a apostila e aprofundar conteúdo e dar aula de verdade. Entendeu? O objetivo já é mais difícil. Não sei como é que está hoje. No tempo que eu dei aula, o material do objetivo era mais puxado. Não, o material não, está muito puxado. Vocês usam o material alfa ou beta? Não, porque o ângulo, é porque eles têm os materiais. Né? Eles têm, não, agora não. Mas depois eu vejo, mas tem os materiais. Ok? Então vamos lá. Então vamos falar da questão dos referenciais. Acho que não é o material alfa. Acho que não é o alfa, que é o top. Ó. Não pode. Não pode mesmo. CIs. Ô, gente, vocês não percebem, mas o tempo todo em física, ainda mais para quem está dando aula, é interessante que engenheiro, normalmente, quando ele tem aula, ele fala assim, nossa, e é uma pergunta que eu acho justa, tá? Para que eu estou aprendendo isso? Eu não vou usar isso nunca na minha vida. Tá? É uma pergunta, é um questionamento que eu acho justo. Embora eu ache que é um questionamento um pouco medíocre. Porque se você só precisa aprender aquilo que você vai utilizar de maneira direta, então a escola se resume a ensinar a ler, escrever, fazer conta e calcular porcentagem. Interpretar gráfico. Né? E aí nenhum outro conhecimento passa a ser. Só que vocês que têm um privilégio de que aquilo que vocês aprendem, vocês podem utilizar de maneira mais direta, muitas vezes, por não entender os conteúdos na faculdade, por N motivos, falta de tempo para estudar, porque a faculdade ainda é muito tradicionalzona, é aula, prova, e você vai ganhar o diploma se você for bem nas provas, né? Tem essas questões também. Você perde a oportunidade de explorar determinadas coisas. Vamos pegar aqui, por exemplo, pegar aqui uma ilustração. Como é que vocês resolvem um probleminha desse tipo aqui, ó? Olha só. Como é que vocês resolvem um probleminha desse tipo? E para ficar mais fácil, eu não vou considerar a existência de atrito. Como que vocês resolvem esses problemas? Ótimo. Mas a primeira coisa que você faz, normalmente,
é indicar as forças. Certo? A primeira força é a força peso, fruto da interação do corpo com o planeta Terra. Bom, além de estar interagindo com o planeta Terra, ele está interagindo com o solo. A interação do corpo com o plano produz uma força que é chamada força de contato. Essa força de contato tem duas componentes. Uma componente paralela, que é chamada de atrito, e outra componente perpendicular, ou uma componente normal. Tá certo? Como eu desprezei o atrito, nesse caso a gente só tem a componente normal. Ok? E aí você normalmente fala assim, olha só, quem é a força que está sendo responsável pelo movimento? Você induz o aluno a imaginar que é gravitacional. Mas, na realidade, é o conjunto das duas. Porque se existisse só a gravitacional, ela ia cair reto. A força normal desempenha um papel interessante. Ela é uma força de vínculo. Vínculo porque ela vincula aquele objeto à trajetória. Tá certo? Ela é uma força de vínculo. Mas, você, sem perceber, você está falando para o aluno o seguinte, olha, e você está esquecendo de falar isso. Que se você vai avaliar aquilo ali, você tem que colocar em prática pelo menos as duas primeiras leis de Newton. A inércia e que força resultante é massa vezes aceleração. Só que a inércia pressupõe um sistema de referência. E você não comenta com o aluno, provavelmente você também não perceba, isso não é uma crítica, que quando você está fazendo isso, você está colocando esse sistema de referência. Você está colocando um sistema de referência assim, Y e X. Certo? Porque esse sistema de referência aparentemente é o mais simples? Porque você está colocando um sistema de referência em que o eixo X é paralelo ao movimento. E aí a única coisa que você precisa fazer, como você sabe que o movimento está para cá, você faz a decomposição da força-peso, certo? Por isso você chama PY e PX. E aí você fala que a força resultante é o PX. Tudo bem? Mas, e se ao invés de eu adotar aquele sistema de referência, eu adotasse um outro sistema de referência? Assim. Ó, vou até colocar uma linha para indicar que esses dois sistemas de referência são diferentes. Pergunta, o resultado vai modificar? Vai modificar o resultado? Não, né, cara? Porque vamos pensar, eu estou tratando de movimento físico real. Né? Aí se eu troco o sistema de referência, nesse sistema o negócio sai voando. Não faz sentido. Porém, resolver esse mesmo problema nesse outro sistema de referência vai ser uma tarefa um pouquinho mais árdua. De acordo? Porque aí o que você vai ter que fazer? Nesse sistema de referência, você vai decompor. Tá? Os vetores são os mesmos. Só que as coordenadas dos vetores são distintas nos dois sistemas de referência. Todo mundo de acordo? Tudo bem? Então, como as coordenadas são distintas nos dois sistemas de referência, nesse daqui vai dar mais trabalho. Eu vou ter que fazer uma soma vetorial, provavelmente pela regra do paralelogramo, achar para onde está a resultante para começar a resolver. Só que os dois sistemas são equivalentes. Mas por que aqueles dois sistemas de equivalentes aqueles dois sistemas de referência são equivalentes? Porque eu estou tratando de dois referenciais inerciais. E, em particular, eu estou tratando de dois referenciais inerciais que estão em repouso um em relação ao outro. Então, se os dois sistemas estão um em repouso em relação ao outro, a velocidade medida, a aceleração, vai ser a mesma nos dois sistemas. A posição não necessariamente, mas a velocidade sim. Lembra o que diz uma possível interpretação da primeira lei de Newton? Referenciais inerciais, não existe um melhor que o outro. Todos os referenciais inerciais são igualmente bons.
ou igualmente ruins. Tá certo? Então aqui eu estou tratando de dois referenciais inerciais que estão em repouso um em relação ao outro. Vantagem para esses dois referenciais inerciais, quando eu tratar desses dois referenciais inerciais, eu vou medir a mesma velocidade. Problema. E se eu tiver dois referenciais ainda inerciais, só que um está em movimento em relação ao outro? Vamos dar um exemplo? Vamos pegar dois referenciais inerciais em repouso? Lembra, o nosso protótipo de referencial inercial vai ser a Terra. Tá? Quando Newton propôs o referencial inercial, ele propôs um referencial ligado às estrelas. Tá? E aí ele falou assim, olha, vamos aproximar a Terra para um referencial inercial. Tá certo? Então, se a Terra é um referencial inercial, nesse momento eu estou em repouso em relação à Terra. Então eu também sou um referencial inercial. Mariana é um referencial inercial. Cada um de vocês é um referencial inercial. E todos estão em repouso em relação a mim. De acordo? Então, olha como que todos os referenciais inerciais que estão um em repouso em relação ao outro conseguem ver a mesma coisa. O que vocês estão vendo? O que aconteceu com a chave? Trajetória. Subiu e desceu. Então, todos os referenciais inerciais concordam com a velocidade, se a gente for medir. Concordam. A gente pode não concordar com a posição. Certo? A gente não concorda com a posição. Porque, por exemplo, se eu colocar um sistema de referências x e y aqui sobre mim, a minha posição x é sempre zero. Eu estou vendo ele sempre na posição x zero. O Felipe está vendo ele na posição x diferente da posição x que a Mariana está vendo. Tudo bem? Mas nós concordamos com a trajetória e com a velocidade. De acordo? E se eu começar a caminhar com velocidade constante, ainda sou um referencial inercial? Sim. Sou um referencial inercial. Porque um referencial inercial é aquele que se move com velocidade constante em relação a outro referencial inercial. Então, só que agora eu sou um referencial que tem movimento em relação a vocês. Então, a gente vai deixar de concordar em algumas coisas. Vocês querem ver? Ó, tô andando. Joguei a chave para cima. Qual a trajetória que eu vi? Subindo e descendo. Qual a trajetória que vocês viram? E eu estou falando qual a trajetória que vocês viram, porque como vocês são referenciais que estão em repouso, um em relação ao outro, vocês vão ver a mesma trajetória. Que trajetória que vocês viram? Vocês viram a chave saindo da minha mão aqui e vindo parar aqui. Então vocês viram uma parábola. Certo? Então vocês não vão medir a mesma velocidade que eu. Vocês não vão ver a mesma trajetória que eu. De acordo? E aí a pergunta é, tá bom, que velocidade que vocês vão medir então? Vamos pensar. Entenderam um pequeno problema? Então, aqui a gente está começando com a relatividade nível boboca. Estamos começando com a relatividade galileana. Tá? Relatividade de Galileu. Nível boboca, que eu quero dizer que ele é fácil. Ou seja, se você não entender, já pode trancar a matéria, porque nós estamos na parte fácil. Certo? Então vamos começar com a relatividade galileana. Oi? Passei o quê? Passou o quê? Ah, chega, eu estou pensando que vocês estão falando de conteúdo. Vou pegar aqui a relatividade galileana. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar dois referenciais. Ó, vou pegar referencial tridimensional porque vocês são tops. Tá? Mas, em geral, gente, aqui a gente vai trabalhar a relatividade. Para nossa sorte, eu vou dar uma notícia boa. Nós só vamos trabalhar a relatividade restrita. O que significa relatividade restrita? É a relatividade que vai medir a relação entre referenciais que se movem com velocidade constante um em relação ao outro. Existe a relatividade geral, que é quando você tem referenciais que se movem de maneira acelerada um em relação ao outro. Aí a brincadeira fica um pouco mais profissional. No momento ainda não. Tá certo? Então aqui eu tenho um referencial, e aí aqui eu vou ter um outro referencial, que eu vou indexá-lo
Ô, Patrick, eu vou me preocupar muito mais com você, que ainda não viu quase nada dessas coisas. Então, vou perguntando, vai participando aí, tá? Tudo bem? Esse segundo referencial, eu vou colocar ele com linha. E esse referencial com linha, ele se move com uma certa velocidade V em relação ao referencial sem linha. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Acho que o meu desenho não ficou legal. Deixa eu ver aqui. Vou melhorar o desenho aqui para ele ficar mais legal. Vocês conseguem ter a visualização, que é um referencial tridimensional, ou tá difícil? Vocês conseguem perceber que eu estou fazendo tridimensional, referencial? X', Y', Z'. Tá aqui. De acordo? Aí eu tenho aqui, ó, esse referencial aqui está com a velocidade, eu vou colocar que ele está indo para lá, ó, com a velocidade que eu vou chamar de Vzão. Certo? Tamo junto? Certinho aí, certinho. Vamos pegar um objeto que ele esteja aqui, ó, nessa posição. Certinho? Não sei como que está se movimentando aquele objeto. Até porque eu não sei de qual referencial que eu estou falando. Eu quero localizar aquele objeto. Se eu quero localizar, atenção para quem está vendo mecânica clássica, eu coloquei o objeto de novo na posição ruim, hein? Não, vai ficar, não tem nada de errado, mas vai ficar ruim para eu fazer desenhos. Deixa eu ver aqui. Tá bem ruim para eu fazer desenhos. Mas fica aqui, vai. Fica aqui. Então, primeiro eu quero localizar aquele objeto. Presta atenção que com relação ao referencial sem linha, esse é o vetor que localiza o objeto. Tudo bem? Esse vetor localiza o objeto. Já sei como que eu vou fazer. Já sei como que eu vou fazer para não, porque senão o desenho, se o desenho ficar bom, já é difícil de entender. Se ele ficar ruim, então, ó, vou colocar meu objeto aqui, ó. Coloquei aqui o objeto. Esse vetor, ele localiza o objeto no referencial sem linha. Tá ok? É o vetor R. Tudo bem? Ele vai ter um X, um Y e um Z. Todo mundo de acordo? Agora eu vou desenhar o outro referencial. Aqui, ó. Eu vou pôr outro referencial aqui, ó. Põe ele aqui, o outro referencial. Então, cada vez que eu fui desenhar, eu diminuí ele, né? X', Y', Z'. Esse vetor aqui agora, vou pegar em azul, localiza... Estão vendo? Ele localiza nas coordenadas. Ele vai ter coordenadas. Claramente as coordenadas são diferentes. Tá certo? É análogo à hora que eu estava andando aqui. Com eu andando e jogando a chave para cima, no meu sistema de coordenadas, a chave manteve sempre a mesma posição X. Tá certo? No sistema de coordenada de vocês, a posição X variou. Tudo bem? E agora eu vou desenhar um terceiro vetor. Eu quero que vocês me descrevam quem é esse terceiro vetor aqui. Que eu vou chamar de vetor R grande. Descreva para mim, quem é o vetor R grande? É o vetor posição de diferença dos referenciais. Pode ser, mas desenhando só ele. O vetor R grande localiza o referencial R' partindo do referencial sem linha. Tudo bem? Aliás, vamos dar os nomes que já são utilizados na relatividade. Aqui eu tenho o referencial S e aqui eu tenho o referencial S'. Tá? Em geral, eu vou considerar sempre
S' em movimento com relação a S. Todo mundo percebe isso? Todo mundo de acordo? Aí agora eu vou para o raciocínio que o Felipe teve. Existe uma relação entre esses vetores. Qual é a relação? Vamos lá, ó. Vocês percebem aqui, por soma simples de vetores. Se eu pegar o vetor R1, somar com o vetor R', eu tenho o vetor R. Certo? Eu vou falar uma coisa que é mais fácil visualizar. Então, olha só. A posição do referencial sem linha, somada à posição do objeto no referencial com linha, é igual à posição do objeto vista do referencial sem linha. Certo? Estou falando que, se você olhar no desenho, fica mais óbvio. Estamos juntos? Só que assim, nessa forma não está legal. Porque olha só, do lado de cá, quem é que enxerga? Em que referencial eu tenho que estar para ver esse vetor Rzão? Eu tenho que estar no referencial sem linha. E para ver esse vetor aqui? Com linha. E esse daqui? Sem linha. Então vamos fazer uma brincadeirinha? Vamos deixar de um lado só. De um lado é referencial sem linha. Do outro lado é referencial com linha. Pode ser? Eu acho que fica mais fácil, né? Que aí foi aquela visão que o Felipe teve de cara. Então eu vou deixar da seguinte forma. Eu vou escrever assim, ó. A posição do objeto menos a posição do referencial. Tudo bem? É igual à posição do objeto no referencial com linha. De acordo? Fácil até aqui? Fácil até aí? Ou... Bom, agora eu tenho uma perguntinha para vocês. Vamos ver. Deixa eu ver que horas. Dá para a gente discutir bastante. Nossa, dá para discutir bastante ainda, cedo. Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu achei uma relação entre as posições. Certo? Como é que eu acho uma relação entre as velocidades nos dois referenciais? Derivando em relação a quê? A cada referencial ao seu. Não, se eu for derivar dos dois lados, para eu achar a velocidade, eu preciso derivar a posição em relação a quê? Não. Eu quero achar a velocidade, eu tenho posição. Se eu quero achar a velocidade, eu tenho posição, faz sentido eu derivar, mas eu derivar em relação a qual variável? Ao tempo. Como é uma igualdade, então tem que derivar dos dois lados em relação à mesma variável. Só que isso me traz um problema. Quem me garante? Porque aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o lado de cá. Quer ver? Logo, vou escrever dessa forma. Logo, eu vou vir do lado de cá. Eu vou calcular aqui uma derivada temporal. Esse tempo como eu estou no lado de cá, esse tempo está sendo medido em relação a qual referencial? Ao referencial sem linha. Tudo bem? Então, se eu derivar isso aqui, se eu derivar o vetor posição em relação ao tempo, o que eu tenho? Eu vou ter a velocidade medida no referencial sem linha. Todo mundo de acordo? Menos. Bom, estou derivando a posição de quem? Do referencial com linha. Então, isso daqui vai dar a velocidade do referencial com linha. E se é a velocidade do referencial com linha, ela é a velocidade relativa ao referencial sem linha. Tudo bem? Quem é que vê ele andando? Quem é que vê esse referencial andando? O outro. Certo? De acordo? Porque aqui o que eu fiz? Eu derivei desse lado em relação ao tempo. Aí que vem um pequeno probleminha.
Aí do outro lado, o que você estaria doido para colocar ali? Velinha. Só que se eu colocar o velinha, olha o que eu estou dizendo, ô Mariana. Velinha é a velocidade vista em qual referencial? No referencial com linha. Mas para ser velocidade no referencial com linha, eu não posso derivar em relação ao tempo medido no referencial sem linha. Eu tenho que derivar relativamente ao tempo medido nesse referencial. De acordo? O que está assustando vocês? Porque dentro da mecânica clássica, até o presente momento, o referencial não interferia no tempo. O tempo é absoluto. O tempo em um referencial e o tempo em outro referencial, eles devem concordar, tá? Nesse trajeto que eu fiz de jogar o corpo para cima. Nós não vamos concordar com a trajetória. Nós não vamos concordar com a velocidade. Mas nós devemos concordar com o quê? Nós devemos concordar com o tempo. É aí que vai estar a bucha. É aí que vai estar a bucha mais para frente. O tempo não é o mesmo. O movimento do referencial sem linha faz com que o tempo passe mais devagar no referencial sem linha. Tá? Só que aí a pergunta é o seguinte, cara, se isso realmente acontece, por que demorou tantos anos para os físicos perceberem esses efeitos? Porque a gente só vai ter noção desses fenômenos para velocidades muito altas. Só que, de novo, a gente é físico. O que é uma velocidade muito alta? Eu tenho que ter alguma comparação. Eu tenho que ter uma comparação para dizer, olha, essa é uma velocidade muito alta. Quem é que vai ser a velocidade que vai ser a comparação para dizer se alguma velocidade é alta ou não? A velocidade que agora a gente tem, agora a natureza oferece para nós. Um padrão. Certo? Entendido? Então, assim, para as velocidades mundanas, show de bola. Tanto que se isso aqui não funcionasse, vocês não estavam aprendendo. Você não gastava pelo menos 2, 3 anos. Aliás, praticamente os 4 ou 5 anos de faculdade de física, vocês só ficam... É uma disciplina que a gente está trabalhando com relatividade. Certo? Mas, antes de mais nada, vocês entenderam qual é a problemática? Entenderam qual é a problemática? Só que, olha só. Logo, isso daqui, se... Vamos completar, né? O tempo medido no referencial sem linha tem que ser o quê? Igual ao tempo medido no referencial com linha. Cara, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Gente, eu sei que não é intuitivo para ninguém você imaginar que o tempo vai passar diferente. Você não pode usar isso para justificar atrasos na aula, viu? Ah, professor, eu atrasei 10 minutos porque eu estava em movimento. Meu relógio passou mais... No meu referencial, o tempo passou mais devagar. Certo? Você estava próximo à velocidade da luz. Para andar nesse referencial. Mas, cara, isso daqui vai trazer resultado. E aqui, gente, eu quero que vocês observem e vocês comecem a pensar a genialidade do Einstein. De que pensou nisso. Tá? As primeiras descobertas disso daqui, na realidade, elas são matemáticas. Não dá para visualizar. Não dá para visualizar. Eu vou contar algumas coisas que são uns experimentos mentais, tá? Porém, já foram... Cara, já existem experimentos reais que mostram a relatividade temporal. Já colocaram relógios atômicos em aviões e colocaram os 2 aviões para viajar em trajetórias opostas ao redor da Terra. Quando eles chegaram, nota-se uma diferença de tempo nos 2 referenciais. Quer outra coisa? Já viram falar em tempo de meia-vida? Tá? Substâncias radioativas. Tá? Cada substância radioativa, eu vou passar alguns, tá? Elas têm um tempo de meia-vida. Vou chutar um valor aí, tá? Imagine que você tem uma substância radioativa que ela tem um tempo de meia-vida de 1 minuto.
Quer dizer, que em 1 minuto ela perde metade da sua radiação. Quando você coloca essa substância em um acelerador de partículas, em qual ela é alta, vai para altas velocidades, o tempo de meia-vida dela chega a dobrar. Por que o tempo de meia-vida dela chega a dobrar? Porque agora o tempo para essa partícula que está em movimento, o tempo passa devagar. E o que é interessante, eu só estou dando spoilers, a gente vai discutir bastante isso ainda, é que é qualquer percepção de tempo, que a gente vai precisar entender primeiro o que é tempo. A gente vai entender como tempo simultaneidade de eventos. Uma das medidas que a gente tem uma das maneiras que a gente tem de medir tempo é pela pulsação. Então, se você estiver em movimento, velocidade muito alta, você vai perceber a tua pulsação normal. Mas alguém que estiver fora, ele pode perceber a tua pulsação fazer isso, ó. Daqui a 1 ano. Daqui a 2 anos. 3. Dependendo da velocidade. E isso não é nada intuitivo. Não é nada intuitivo. Tá ok? Até aqui foi? Vamos ver como é que ficaria, então, a aceleração. Já vimos como ficaria a velocidade. Já vimos assim, ó. Quando eu tenho um referencial que está em movimento com velocidade constante, presta atenção, nós vamos tratar de velocidade, nós vamos tratar de relatividade restrita, em que um referencial se move com velocidade constante em relação a outro referencial. De acordo? Tudo bem? Então vamos ver como é que se comportam a aceleração. Se eu já tenho uma relação entre as velocidades, o que eu preciso para achar a aceleração? Derivar em relação ao quê? Ao tempo. Qual o tempo? Do referencial com linha ou sem linha? Para eu continuar, eu tenho que considerar que é o mesmo tempo ainda. Tá certo? Tudo bem? Nós não vamos poder fazer isso daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos ter que considerar uma derivada. E aí eu não vou poder derivar dos dois lados. Tá? Porque de um lado é um tempo, do outro lado é outro tempo. Senão não vai ser uma igualdade. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Então, mas nós ainda estamos no mundo maravilhoso. Ainda estamos no mundo maravilhoso da mecânica clássica. Onde tudo é bonito. Então vamos lá. Derivando a velocidade. Eu estou derivando a velocidade da partícula vista a partir do referencial sem linha. O que vai dar? A aceleração. Derivando novamente. Então, vamos sempre, a hora que for estudar em casa, sempre se preocupe em ver em que referencial você está. Tá certo? Então, aqui, ó. Estou derivando essa velocidade em relação ao tempo medido no referencial sem linha. O que eu vou ter? A aceleração do corpo medida no referencial sem linha. Então, temos aqui a aceleração do corpo medida no referencial sem linha. Menos, tem que derivar essa velocidade aqui. Aquela velocidade é a velocidade do referencial com linha visto no referencial sem linha. Quanto que dá aquela derivada? E quanto que é a aceleração? Não acabei de falar que nós estamos tratando de relatividade restrita? O que significa relatividade restrita? Eu estou falando sozinho. O que significa relatividade restrita? Que os inerciais não. Que um referencial tem velocidade constante em relação ao outro. Então, quanto que dá aquela derivada? Zero. Zero. Você está com velocidade constante, quanto que é a derivada de velocidade constante? Zero. Então, não vou nem colocar. Eu vou colocar igual. E aí, se eu derivar aqui, a linha, traduz aquilo ali para mim. As acelerações vão concordar. E a lei de Newton não trata de aceleração? Por isso que referenciais inerciais são igualmente bons ou igualmente ruins. Porque se em dois referenciais inerciais eu consigo medir a mesma aceleração, quem é a causa da aceleração? Qual entidade física causa a aceleração? Forças.
Então as forças vão ser as mesmas quando medidas em dois referenciais inerciais. E isso é maravilhoso. Isso permite que a gente considere a Terra o referencial inercial e calcule todas as forças aqui da Terra, independente do fato da Terra estar girando em torno do Sol com a velocidade aproximada de 30 km por segundo no referencial do Sol. Tudo bem? Vamos falar em termos bonitos? As leis de Newton são invariantes em relação a referenciais inerciais. Tudo bem? Foi? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? E isso é a nossa grande maravilha. Vamos fazer um exemplozinho? Primeiro exemplozinho de relatividade? Vamos fazer um exemplozinho? Só um só. E aí nós vamos embora. Felizes a cantar. Oi? Exemplo. O exemplo que eu quero é o seguinte. Já andaram de avião? Não. Nem você, Renan? Você já andou. Quando tem uma pessoa que tem dinheiro... É muito ruim dar aula de física para quem não tem dinheiro, que a gente quer usar os exemplos bacanas. E ninguém nunca andou de avião. Olha que absurdo. Mas vamos imaginar que vocês já andaram de avião. Eu vou imaginar... Não, tá bom, de barco. Mas num barco bem... Vamos imaginar um barco que eu acho melhor. Tá? Quanto é que é a velocidade do som? 340 metros por segundo. Em relação a que referencial? A um referencial no qual o ar estaria em repouso. Porque a velocidade de uma onda, ela é medida no referencial para o qual seu meio de propagação, seu meio de sustentação está em repouso. Estamos juntos? Então tá. Agora imagine que você está andando num barco super chique. Certo? Ó. Aqui está o barco. Certo? Você está aqui. Quando o barco está indo para cá. Escolhe uma velocidade para o barco, Mariana. 40 o quê, Mariana? 40 metros por segundo. Ô, barcão, hein? Não, tá. 40, vamos fazer as contas rápidas aqui, ó. 30 metros por segundo vai dar 108 km por hora. 40 metros por segundo, só somar mais 36. 144 km por hora. Pô. Então vamos juntar o pau da barraca. Vamos colocar que o teu barco está 200 metros por segundo. Ué, pra quê? É pobre, né, cara? Já que é pobre, né? Vamos sonhar. Se a gente permitir que os pobres nem sonhem. Certo? Só que aí acontece o seguinte. Vamos imaginar que tem um alto-falante aqui. E esse alto-falante emitiu um sinal de alerta. Emitiu um som. E o som está vindo para cá com a velocidade de módulo 340 metros por segundo. De acordo? A minha pergunta é: aqui está a Mariana voando de barco. Com que velocidade que a Mariana vai perceber esse som? Já fez de cabeça, né? Já fez de cabeça, 540 km por hora. Mas vamos aplicar a parte de relatividade? Tá? Primeiro eu preciso achar dois referenciais. Um referencial, porque assim, ó, essa velocidade aqui é 340, relativa a quê?
Opa, então relativo, eu vou colocar esse referencial aqui, ó. Não vou colocar em 3 dimensões, não. Esse referencial aqui seria um referencial com linha ou um referencial sem linha? Sem linha, porque a gente considera sempre que o referencial sem linha é aquele que está... É que assim, é aquele que está parado, mas em relação a quê? Fica complicado, né? Assim, mas o pensamento está certo. Esse daqui é o referencial sem linha. Onde é que estaria o referencial com linha? O barco. O barco da Mariana é um referencial com linha. Só que, para sorte da Mariana, para ela tudo ocorre como se o barco tivesse parado, porque ele é um referencial inercial. Tudo bem? Então, cá está a Mariana no seu maravilhoso referencial com linha. Tá certo? Qual é a relação entre esses dois, as velocidades nos dois referenciais? Pô, a relação é dada por isso aqui, ó. O que eu sei? Que a velocidade medida no referencial sem linha do objeto que eu estou analisando, nesse caso o objeto que eu estou analisando é o som, tudo bem? Menos o vetor velocidade do meu referencial com linha, e essa velocidade está sendo medida em relação ao referencial sem linha, é igual à velocidade do objeto percebida no referencial com linha. Tudo bem? Tamo junto? Então vamos lá, ó, peraí. Vamos lá, passo a passo. Gente, eu sei, eu tenho consciência que eu estou complicando uma coisa que é mais simples. Vocês já somaram, eu tenho essa consciência. Mas é melhor eu complicar aquilo que vocês já sabem o resultado, como uma maneira da gente ir ganhando mais intimidade com esse conceito novo. Tudo bem? Então vamos lá. Quem é o meu objeto que está se movendo? Que eu estou analisando? O som. É a velocidade do som. De acordo? Tudo bem? Então estou percebendo a velocidade do som. Qual é a velocidade do som medida no referencial sem linha? Ela é menos 340 na direção X chapéu. De acordo? Tudo bem? Menos. Quanto é a velocidade do referencial sem linha? Medida, não, a velocidade do referencial sem linha em relação ao referencial com linha. 200 é 200 na direção Y, na direção X chapéu. Porque, olha só, ó, quem que é esse V? É a velocidade do referencial com linha medida a partir daqui. Lembra? Tudo que está do lado de cá está sendo medido a partir do referencial com linha. Tudo bem? Então, quanto que vai dar? Menos 200 na direção X chapéu. Isso é a velocidade medida no referencial com linha. Quanto que deu a velocidade medida no referencial com linha? Os vetores unitários são os mesmos, né? Eu coloquei os dois. Isso eu chamo de posição standard, no qual eu coloco os dois referenciais com as direções coincidindo, para ficar mais fácil, porque uma vez que as duas direções coincidem, os vetores unitários também vão coincidir. Tudo bem? Então, quanto que deu? Menos 540 metros por segundo na direção X chapéu. Essa é a velocidade percebida pela Mariana no referencial com linha. O que significa esse negativo? O que significa esse negativo? Que ela está vendo o som vir para cá, contrário ao referencial que ela está. Faz sentido? Faz sentido.
Agora, vamos imaginar uma segunda situação da Mariana nesse maravilhoso barco que viaja a 200 metros por segundo. Olha que cá está a nossa amiga Mariana. Mariana. Nunca andou de avião, mas você pode se gabar que você andou num barco a 200 metros por segundo. Tá aqui. Só que agora, minha amiga Mariana, o som vai adivinhar daqui. Ok? O som. Deixa eu ver. De novo, eu vou colocar aqui, ó. É praticamente o mesmo referencial. X, Y. E aqui um referencial na posição standard. X', Y'. De acordo? Com a mesma velocidade. Você consegue perceber que se o seu barco for com uma velocidade maior que 340 metros por segundo, você não vai ouvir nada? Todo mundo percebe? Certo? Isso não vai acontecer com a luz, tá? Se você for numa velocidade igual a da luz, a luz vai conseguir te alcançar. Porque o tempo vai passar diferente, porque aí não vai valer essas equações. Certo? Mesmo os dois estando na velocidade da luz, a luz alcança alguém que está andando na mesma velocidade que ela. Da onde que vem? Porque olha só, vamos interpretar. Da onde que está vindo essa conclusão? Dessa transformação. E da onde que veio essa transformação? Do fato de eu derivar dos dois lados relativo ao mesmo tempo. Considerando que o tempo no referencial passa igual no outro. Só que para velocidades muito altas, essa aproximação não é verdadeira. Então essa relação aqui vai modificar a relação entre as velocidades nos dois referenciais. Tá captando? Não, beleza. Ei, não acabe. Tá acabando. Não, agora também fica sem som. No finzinho só, vocês não merecem. Então vamos lá, ó. Não, mas agora tá fácil, ó. Aqui o som sai a 200 metros por segundo. Oh, muito obrigado, Mariana. O som ficou mais lento. 340 metros por segundo. De acordo, maravilha. E a Mariana está lá no seu super barco de causar inveja até no Gustavo Lima. Está lá 200 meters per second. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos calcular com que velocidade ela recebe esse som. Vocês já conseguem fazer de cabeça, né? Quanto que dá a velocidade? 140 metros por segundo. Positivo ou negativo? Não, ela recebe positivo. Olha o meu... Tudo bem? Então vocês já perceberam, mas de novo, a gente pode usar aqui V. Ó, velocidade medida no referencial. Velocidade do objeto medida no referencial sem linha. Menos velocidade do referencial com linha em relação ao referencial sem linha. Certo? Tudo isso é igual a velocidade medida no referencial sem linha. Não, com linha. Tá certo? Então vamos lá. Velocidade do objeto medida no referencial 340 na direção X chapéu. Menos velocidade 200 na direção X chapéu é a velocidade medida no referencial com linha.